Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa Hora do Saeb. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa Hora do Saeb de hoje. Vejam aí, olha, por trás das aparências é o que nós vamos estudar. E nós vamos ver aí sobre a introdução à genética. Então aí fiquem com o nosso praticando. E para iniciar aí o nosso praticando, né, como o nome já diz, né, é hora de praticar aqueles conceitos que vão vir aí no formato de questões. E na nossa questão 1, veja aí, nós temos: no século 19 e 20, movimentos pseudocientíficos usaram ideias distorcidas sobre genética para justificar práticas como o racismo e a eugenia, que pregavam a existência de uma raça superior. Isso aconteceu lá na Inglaterra, na Alemanha, mas nós não vamos entrar aí nessa questão, nesse fato histórico. Vamos ver aí o que temos no nosso comando. Qual crítica pode ser feita a essas ideias com base nos conhecimentos atuais de genética? Nós estamos aqui no momento em que eu apresento para vocês o texto suporte, aquela contextualização desse tema aqui tratado de genética e o comando da questão que inicia aí com qual crítica pode ser feita a essas ideias com base nos conhecimentos atuais de genética. E agora, preste atenção que nós vamos para as alternativas em que você tem que analisar com muita calma e saber identificar ali, pela apresentação da alternativa, pelo texto, qual aquela que está, né, correta, qual é o gabarito dessa questão. Vamos ver aí na nossa alternativa A. Veja aí, a genética comprova que existem raças biologicamente superiores. Será se aqui nessa alternativa o texto que está apresentado está correto? A genética comprova que existe raças superiores? Aí vamos ver na alternativa B. As diferenças genéticas entre os seres humanos justificam a desigualdade social? Questões genéticas, vem das questões genéticas a desigualdade social que nós encontramos entre os seres humanos? Na nossa alternativa C, a diversidade genética entre indivíduos é natural e não define a sua superioridade. Então, aí temos mais uma alternativa, mais um texto para nós analisarmos, né? Na alternativa D, a miscigenação causa prejuízo genético às populações. Existe esse prejuízo genético entre as populações aí humanas? E na alternativa E, a biologia moderna apoia práticas de seleção genética entre humanos. Então, nós temos aqui essas 5 alternativas em que está apresentando aí para vocês os conceitos de genética, e você tem que ver aí as palavras que chamam atenção e que estão ali para poder distrair, né, os conceitos que você tem já bem fundamentados na sua mente. Para isso, nós temos que estudar. Nós temos que ter anotações no caderno que foram feitas durante as aulas para você revisar esses assuntos aí, porque, olha, genética consta muito em avaliações que você vai encontrar ao longo da sua vida, de toda a sua jornada aí como estudante, tá? Então, vamos ver aí qual é a alternativa que está correta. Veja aí. Nós temos que, para o comando, qual crítica pode ser feita a essas ideias? Que ideias? Aquelas de raça superior, né? de ideias que foram tratadas ali em um período histórico, né? Com base nos conhecimentos atuais de genética, nós temos como alternativa correta a alternativa C. A diversidade genética
entre indivíduos é natural, ou seja, a seleção natural ela ocorre, a expressão do fenótipo, né? Ela vem ali de alelos do pai, da mãe, e que para isso ele é uma expressão natural do genótipo no fenótipo. São conceitos que nós estudamos aí em genética. E aí nós temos que não define essa superioridade. Então, quando você encontrar aí uma questão que envolve esses conceitos de genética entre pessoas, lembre-se de que a diversidade é algo natural e não existe base genética para ideias de superioridade racial. Não existe isso. As pessoas são iguais. Então, o genótipo, ele refere-se à constituição genética de um organismo, né? E contém ali aquele conjunto de genes que ele possui. Então, esses são os conceitos aí que nós temos sobre o estudo do DNA, do genótipo, que vem aqueles alelos com as características herdadas do pai e da mãe, né? E que são expressos no fenótipo, que é a expressão, o que é observável do genótipo. Então, são as características físicas, bioquímicas, fisiológicas do indivíduo que são influenciadas aí tanto pelos genes e também pelo ambiente. Por exemplo, quando você pinta o cabelo, né? Quando você fica bronzeado em um dia de sol, então você alterou suas características fenotípicas, né? Aquelas que são expressas e podem ser vistas pelos indivíduos ao nosso redor, tá bom? Então vimos aí esta primeira questão e vamos agora para a nossa questão 2 do praticando aqui. Então na questão 2, nós já temos aí assuntos também de genética e você já vai ter que lembrar conceitos que foram aí estudados ao longo da sua vida. Vamos ver nessa questão o que temos aí de texto suporte. Em cruzamentos entre ervilhas, Mendel identificou padrões de herança genética que se aplicam a muitas características humanas. Então vamos ver aí na nossa questão que eu vou apresentar para vocês o nosso texto suporte. Olha aí que o texto suporte ele está aqui, ó. Ele vem toda essa parte do texto, ó, para cá. Eu estou apresentando, detalhando aqui para vocês, para que vocês possam identificar qual parte da questão está detalhando, te fazendo lembrar o assunto que está sendo tratado. E ele já apresentou aqui que ele está falando de genética mendeliana, lá de Mendel. E aí nós temos como comando dessa questão. Veja aí, ó, ele começa aqui, tá? Quando um indivíduo possui dois alelos diferentes, e ele está falando aqui, ó, alelos diferentes para uma característica, dizemos que ele é. Olha só que este comando ele já é diferente do comando da questão ali, né, anterior. Ele já vem aqui com uma ausência, ó. Não tem uma interrogação. Se ele não tem uma interrogação, o que é que nós temos que analisar aqui na continuação dessa frase? Que ela vai continuar aqui, ó, em cada alternativa. E você tem que analisar bem essas alternativas, analisar qual é o conceito que está sendo tratado, para que você possa, então, escolher a alternativa correta. E aí nós temos aqui, ó, no comando da questão que ele está dizendo, ó, quando o indivíduo possui dois alelos, aquelas letras, né, que estão ali fazendo parte, né, do genótipo daquela característica do indivíduo, né? Então ele é representado, ele é definido por qual conceito? E aí nós vamos ver nas alternativas. Veja aí, dizemos que ele é monozigoto na alternativa A. Na alternativa B, dizemos que ele é homozigoto dominante, será? Na alternativa C, dizemos que ele é, olha que eu estou complementando aí o comando, né? Na alternativa C, homozigoto recessivo. Na alternativa D,
dizemos que ele é heterozigoto, e na alternativa E nós temos genotípico, dizemos que ele é genotípico. Qual destes conceitos aí apresentados nas alternativas, ele complementa de forma correta, e nós temos participação dos nossos estudantes. Eu quero ver e aqui ler a participação de vocês. Nós temos aí o nosso estudante Elielton, que marcou a alternativa D, é de lá de Carauari, né, da Escola de Tempo Integral de Carauari. Muito parabéns para vocês. Nós temos a Gabriela Silva, que também participou aqui conosco e marcou a alternativa E. Então, nós temos aí já diferenças em um, o Elielton, alternativa D, a Gabriela, alternativa E. E aí, quem mais vai participar conosco? Estou aguardando aí a participação de vocês em toda a nossa hora do SAEB aí, para eu ler aqui, tá bom? A Lucilene respondeu lá, alternativa D, do terceiro ano 1. Então, ó, vamos ver aí qual a nossa alternativa correta. Então, quando lemos ali o comando, quando o indivíduo possui dois alelos diferentes para uma característica, dizemos que ele é heterozigoto, e o heterozigoto é que ele vai possuir ali, digamos, as letras maiúsculas e minúsculas, né? Elas são diferentes e por isso heterozigoto. Então nós vamos ver aí, olha, que quando você vê alguma questão sobre expressão, né, de alelos diferentes, sobre genótipo, e o genótipo ela é composta por alelos, um que vem do pai e outro que vem da mãe para o mesmo gene daquela característica, lembre-se que a palavra heterozigoto, de hétero, significa diferente. Então o indivíduo azão, azinho, né, que é o que vai representar o heterozigoto, tem um alelo dominante e um recessivo, e assim o alelo dominante é que vai expressar a característica ali no fenótipo. Já se fosse homozigoto, ele teria alelos iguais, ou azão, azão, ou azinho, azinho. E isso, o entendimento desses conceitos, e por isso eu sempre digo para você relembrar os assuntos que foram estudados. Quando estiverem durante a aula, anotem no seu caderno para estudar e revisar depois, né? Esses conceitos são a base da genética mendeliana, e que assim, eu tenho que ser sincerão com vocês, ela é muito cobrada em prova, você precisa entender esses conceitos. Combinado aqui? Compreenderam tudo na nossa questão 2? Então vamos agora para o nosso praticando aí com a terceira questão. Vejam aí que na terceira questão nós temos, eu vou apresentar para vocês aí também sobre a estrutura do item primeiro. Veja aí. Aí, na genética, chamamos de heterozigoto o indivíduo que apresenta dois alelos diferentes para um determinado gene. Olha só, aqui está toda a base da questão, o contexto que é para você relembrar da aula. E ele já traz para nós aqui, ó, o conceito de heterozigoto, e ele já diz que neste heterozigoto tem dois alelos diferentes para um determinado gene, para uma determinada característica. Então, vamos continuar a nossa questão com o comando. Olha só o comando, ó, ele já tem aqui uma característica de ser um comando com interrogação, uma pergunta, diferente da nossa questão 2. Vamos ver aí o comando como ele é. Qual genótipo representa um indivíduo heterozigoto? E aí nós temos, né, as alternativas, em que nas alternativas são apresentadas para vocês estes alelos, ou dominante ou recessivos, e que você precisa relacionar ao comando da questão para responder corretamente, hein? Qual é aquela que está correta, a alternativa correta. Vamos ver cada uma. Na alternativa A tem azão, azão. Será se esse que indica um heterozigoto? Na alternativa B, azinho, azinho. Na alternativa C, azão, azinho. Na alternativa D,
azão, azão, bezão, bezão, e na alternativa é a B. E aí, como eu pedi e vocês atenderam ao meu pedido, nós temos aí a participação de vocês no chat, que é sempre maravilhoso. Vocês são participativos e demonstram o quanto vocês gostam de biologia. É o componente, é a disciplina que eu tenho certeza que vocês gostam muito, né? Porque biologia, vamos combinar, né? Ajuda a entender o nosso corpo, ajuda a entender o outro, né? Ajuda a entender aquelas partes da nossa vida muito felizes, né? Ajuda a entender as sensações, ajuda a entender aqueles momentos que nós estamos doentes. Então, biologia, é muito importante para a nossa vida e consta muito nas provas. Eu quero que vocês acertem as questões. O Elielton, lá de Carauari, respondeu que é a letra C. A alternativa C, azão, azinho. Lá a Lucilene respondeu também, agora combinaram, né, na alternativa correta, C, lá do terceiro 1. Então, nós temos aí participação dos estudantes de Carauari, né, nas turmas do terceirão, terceiro 1 e terceiro 2. E aí, pessoal, cadê a participação de outras turmas, que eu sei aí, de outros municípios, que eu sei que vocês estão ligados aí na nossa aula aqui do Hora do Saeb de Biologia. Então, vamos lá, continuar com a nossa alternativa correta? Veja aí. Nós temos que para esse comando, qual genótipo, lembrem que o conceito genótipo, ele traz ali os alelos que participam da definição daquela característica. E que ele, no comando, está pedindo aí para você identificar o indivíduo que é heterozigoto, que tem alelos heterozigotos, e é a nossa alternativa C, azão, azinho. Então, heterozigoto, alelos diferentes, e aí é apenas uma representação simbólica, né, de letra maiúscula e letra aí minúscula. E nós temos aí como dica para essa questão para vocês, né, que você deve lembrar que heterozigoto, ele representa alelos diferentes, tá? Então, a representação simbólica é letra maiúscula e letra minúscula. E homozigoto é igual, né? São representados por alelos iguais. Quando digo alelos iguais, são quanto ao tamanho dessa letra. Então, ou ela vai ser maiúscula, maiúscula, azão, azão, né? Ou letras minúsculas, azão, azinho. E assim você tem que ter, essa memória fotográfica e associar ao conceito. Então, essa diferença ela é essencial para entender como as características são herdadas, né? Aquelas características que vêm do pai e da mãe. Tudo bem? Então, vimos aí mais uma questão do nosso praticando que envolve aí conceitos de genética para você não esquecer, ou se você não consegue responder essas questões, sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Que precisa estudar mais. Você precisa estudar mais, é o momento da sua vida de se dedicar aos estudos. Pode estar acontecendo tudo ao nosso redor, né? Necessidade de trabalhar, está muito quente, mas é necessário estudar para você acertar questões lá no vestibular. Combinado? Vamos lá para a nossa questão 4. Veja aí que eu já vou aí apresentar para vocês como é a estrutura desse item. Vejam aí que um estudante monta o quadro de Punnett. Olha só o que ele já traz aqui no contexto da questão. Eita, professor, o que é o quadro de Punnett, né? Se você não lembra, vai lá pesquisar. Eu vou aqui apresentar para vocês, mas você não pode esquecer. E ele traz também que neste quadro de Punnett são usados os alelos azão, azinho, azão, azinho. E quer saber quantos filhos terão genótipo heterozigoto, que você já sabe como é que é. Então, esse foi o contexto da questão. No comando da questão, ele quer saber aqui uma outra palavra importante, Qual é a proporção? Então, ele disse
quantos filhos terão genótipo heterozigoto, você já tem que saber, e depois ele no comando diz qual é a proporção esperada para os descendentes azão-azinho nesse cruzamento. Professor, e agora? E agora o que eu tenho que fazer para poder responder essa questão? Eu não quero ir no Mamãe Mandou, eu não quero ir no chute, eu quero acertar com gosto de acertar. Vamos lá. A primeira coisa eu vou passar aqui, olha, a dica para vocês, vou dar a visão para vocês, né, para não errar essa questão. Primeira coisa que ele diz é sobre o quadro de Punnett. Então, o quadro de Punnett aqui é aquele em que você já tem que fazer aqui, ó, tipo um jogo da velha, né, para distribuir os heterozigotos. Então, aqui você já sabe que quando você coloca aqui as características do pai, as características da mãe, outra coisa que você tem que saber são esses símbolos aí de representação de masculino e feminino que vai representar o pai e a mãe. E se está dizendo que vieram, né, dos genótipos do pai, né, já vieram aqui, ó, estes alelos. Então o que você vai fazer? Você vai pegar para o pai distribuir azão, azinho, ó, em cada quadradinho desse aqui, como fonte do genótipo ainda, para poder saber a distribuição deles. Agora, ó, qual é a proporção desse cruzamento? Então, para que você possa compreender a proporção de azão-azinho, é necessário fazer o cruzamento dessa questão aqui. Então, vamos lá. Olha só, aí você começa a distribuir, ó, primeira parte, segunda parte, ó. São dois espaços que tem que ser preenchidos aqui. Então, vamos lá, ó. Azão, né? Azão, porque veio de um do pai e um da mãe. Aí aqui, ó, o da mãe, que é dominante, azão, azinho. E aí, vamos agora distribuir o outro. Sempre o dominante primeiro. Azão, azinho, e aqui azinho, azinho, porque é o que vai completar aqui, ó, essa distribuição. Esse é o que está mais longe. Então, feito o quadro de Punnett, relembre isso, reveja a nossa aula aqui. Então, nós temos aqui uma proporção, ó, de homozigoto dominante, 25%. Homozigoto recessivo, 25%. E quanto nós temos, ele quer saber de heterozigoto. Heterozigoto. Então, heterozigoto é essa cor aqui. Olha só aqui, ó. Estes, vou usar cor verde aqui, é o heterozigoto maiúsculo e minúsculo. Então, nós temos aí as alternativas. Eu queria aproveitar o tempo para já ajudar a responder para vocês. Nós temos aí alternativas A, 100%, B, 75%, C, 50%, D, 25% ou E, 0%. E aí nós temos a participação do Elielto e da Lucilene, que ambos responderam a letra C, porque eles já sabiam fazer aí esse cruzamento. Vamos ver a nossa alternativa correta. Olha só, alternativa C, 50%. E lembre-se que para você resolver essa questão aí, nós temos, né, que fazer o quadro de Punnett, nós temos que distribuir os alelos do pai e da mãe ali em cada espaço daquele, e a proporção é a análise daquele cruzamento dos descendentes em porcentagem. Cada quadradinho daquele representa 25%. E esses 25%, quando nós observamos os heterozigotos, vai somar 50%, tá? Então, não confunda fenótipo com genótipo. E essa questão, como pede heterozigoto, tem que ser aquele dominante e recessivo, maiúsculo e minúsculo, que é o genótipo heterozigoto, e não apenas, né, vai definir aquela aparência que é o fenótipo. É uma questão que se trata de genótipo. Então, aí nós tivemos a nossa aula aqui de biologia e vamos agora para a nossa dica final. Veja aí com a análise de um resumão.
E vamos agora fazer aquela revisão geral da nossa aula de biologia. E nós temos aqui alguns conceitos, e o primeiro deles aí é sobre genética. Genética trata da hereditariedade, né, da transmissão das características dos pais para os filhos. E sabemos que genética, ela compreende o conjunto de genes de um indivíduo, representa a composição genética para uma determinada característica. E aí nós podemos ter azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. E no próximo aí nós vamos ter agora sobre o fenótipo. O fenótipo, ele é a manifestação observável, né? O que vai ser expresso do genótipo. E ele corresponde àquelas características que nós observamos aí, sendo em nós, tanto em nós, seres humanos, quanto também nos animais, nas plantas, enfim, em tudo que temos de seres vivos na natureza. Cor dos olhos, o tipo de cabelo, a altura, enfim, qualquer característica, inclusive as doenças que vão ocorrendo aí nas nossas vidas, que têm origem genética, elas também são fenótipo, né? Também é uma característica observável, tá bom? E alguns destes fenótipos e dessas características têm relação com o ambiente. É o genótipo que está lá no gene, mas também o ambiente, influência do ambiente. Por exemplo, pintar o cabelo. Então, o ambiente está influenciando aí no fenótipo. Um outro conceito é sobre alelos, que são variações de um mesmo gene. Então, o alelo, ele é herdado da mãe e do pai, vem um de cada um. E assim é que esses alelos podem ter, então, as características dominantes, né, aquelas que vão ser expressas, ou características que são recessivas, que ao lado de um dominante, né, de um azão, de uma letra maiúscula, elas não serão expressas. Nós temos aí outros conceitos, que é sobre o homozigoto, que são indivíduos com dois alelos iguais. Então, eles podem ter azão-azão, todo maiúsculo, né? Então, eles são aí dominantes, homozigoto, né? Ou azinho-azinho, por exemplo, tudo minúsculo, e já são ali homozigotos recessivos. E isso aí nós temos para todas as características que vão vir do pai ou da mãe. E outro conceito que nós vimos na nossa aula é sobre heterozigoto, né? Então, o indivíduo com dois alelos diferentes para um gene, por exemplo, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, né? Azão, azinho, é que vai caracterizar aí o conceito de heterozigose ou heterozigoto, né? E aqueles alelos que eles são dominantes, no caso, nesta combinação de heterozigoto, é que vai manifestar o fenótipo. Então, nós temos aí neste nosso mapa mental, né, todas as características que nós observamos aí, de conceitos que vocês precisam revisar, porque eles aparecerão nas questões que você encontrar aí pela vida, né, em toda a sua trajetória de estudo. São questões que não vão dizer assim para você, você tem que lembrar desse conceito. Você já tem que ter em mente, por isso eu recomendo sempre anotar no caderno, e rever aqueles conceitos que você não se lembra no dia a dia, tá bom? Então aí vamos agora para o nosso recadinho da Hora do Saeb. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.